Vamos imaginar essa determinada situação. Você está doente, infelizmente, com um câncer muito agressivo, e de repente você recebe na tua casa uma irmã, uma missionária, que ora por você, jejua por você, está a todo momento te ajudando, e você acha que ela realmente quer que você se cure, que você fique melhor, mas na verdade ela está apenas rondando para roubar o teu marido. Ela diz aqui: Anne, eu fui traída por uma missionária, eu fui expulsa de casa e morei 4 meses na rua com meu filho enquanto o câncer me comia. E hoje eu vou contar para vocês que a mulher de Deus e o meu ex-marido tentaram me enterrar viva, mas eles esqueceram de uma coisa: eu sou semente e eu sou muito forte e destemida. Queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Eu já vou iniciar esse vídeo pedindo para que você que não é inscrito aqui no canal, deixe a tua inscrição aqui. Nós somos um canal que todos os dias trazemos alertas com a vivência das pessoas para que você saiba identificar o que é um relacionamento abusivo, tóxico, narcisista. Nós fazemos análise e alertas aqui para que você não caia nas mesmas armadilhas. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, interaja comigo nos comentários e me diz onde você está me ouvindo, tá bom? E para você que já é inscrito, você já sabe, né? A minha gratidão por vocês é imensa, então continuem me ajudando, hypando esse vídeo, interagindo e compartilhando também. Se vocês puderem hypar, eu agradeço, tá bom? Outra coisa, gente, eu tenho pedido muito isso para que o canal ele continue a crescer cada vez mais. Os vídeos aqui, eles só são entregues se você assiste pelo menos da metade em diante, tá? Porque o YouTube, o algoritmo dele, ele funciona da seguinte forma: se você entra num vídeo e você não gosta do conteúdo e você já sai, você está prejudicando aquele canal. Então eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que gostam do meu trabalho, gostam muito de mim, e eu agradeço muito por isso. Então eu peço: Anne, eu não gostei desse relato de hoje, não me interessou, me fez mal, mas não quero te prejudicar. Então coloca no volume bem baixinho do teu celular e vai fazer outra coisa e deixa rolando lá o vídeo, tá? Se você puder deixar o like também, eu agradeço muito mesmo, mas fique o máximo possível no vídeo para que ele não caia a retenção dele, para que ele entregue para outras pessoas também, tá bom? Então, eu posso contar com a ajuda de vocês? Por favor, tá bom, gente? Eu agradeço muito por essa ajuda. E em relação a esse relato, gente, ele é um relato muito visceral, mexe muito com aquela parte de pessoas com a dor, né, de pessoas que já perderam entes queridos. Eu já perdi entes queridos para essa doença, que é uma doença maldita, e nós sabemos a vulnerabilidade que essas pessoas ficam, né, vulneráveis por conta dessa doença. Tem quimioterapia, tem radioterapia, tem as reações que o corpo tem. Então, é uma doença maldita e o tratamento para que você consiga uma cura, ele é muito doloroso. Então, eu peço muita empatia nos comentários em relação a essa mulher aqui, tá bom? Para que ela se sinta acolhida por nós. Eu sei muito que vocês são pessoas maravilhosas, mulheres que sabem acolher, que sabem fazer os comentários na medida para que a pessoa não fique machucada, mas que ela saia orientada daqui, tá bom? Então vamos lá para o relato de hoje. E para vocês que vão assistir até o final, eu quero que vocês me respondam uma pergunta nos comentários. A culpa, ela é igual? Quem é o pior nessa história? O marido que abandonou a esposa doente ou uma missionária que usou a fé para destruir um lar? Essa pergunta vai ficar fixada aí no primeiro comentário e, por favor, me respondam, tá bom? Coloque a opinião de vocês aí. Eu quero debater um pouquinho sobre o que aconteceu aqui nos comentários depois. Bora lá para o relato de hoje. O meu nome é Andréia e, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que eu não tenho medo de contar a minha verdade. Eu já dei um depoimento em outros canais. Eu já coloquei a minha cara a tapa e eu não mudo uma vírgula de tudo que aconteceu, porque quem viveu o que eu vivi não deve nada para ninguém. Ela não quer ser identificada, ela mudou algumas coisas aqui no relato dela, mas ela já compartilhou. Eu já vi o relato dela no canal da Priscila, né? Da Priscila e em mais outros dois canais que ela me mandou. São relatos curtos, mas ela disse que aqui vai ter mais coisas, mais novidades, o desfecho total da história dela. Então, fique aqui comigo até o final, para vocês entenderem que desfechos são esses. Então, eu não devo nada para ninguém. O ano de 2010 não foi apenas um ano ruim, foi o ano em que o chão se abriu debaixo dos meus pés e eu comecei a cair num buraco que parecia não ter fim. E foi ali
que um karma pesado se instalou na minha vida e eu entendi que o ser humano ele é capaz de crueldades que a gente nem imagina, principalmente vindo de quem deveria nos amar. Tudo começou com uma sequência de mortes que destruiu o alicerce da minha alma. Primeiro, eu vi meu pai, o homem que eu mais amava neste mundo, ser consumido por um câncer. Eu era a filha caçula de 8 irmãos, mas adivinha de quem recaiu todo o cuidado, de segurar a mão, de cuidar, de levar para o hospital, de ficar madrugadas acordada por conta das dores do meu pai? Eu, né? Eu que limpava, eu quem ficava ao longo do dia com ele, eu que abdicava do meu tempo e da minha vida para ficar com ele e para cuidar dele. Os meus irmãos, eles sumiram. Olha, 8 irmãos, tá, gente? Recaiu sobre apenas um filho. E eles tinham vidas, tinham empregos e tinham as desculpas também. Eu tinha apenas o meu amor por ele e o peso de ver o meu herói se transformar em pele e osso. Eu enterrei meu pai e eu achei que o luto seria meu único problema. E eu estava completamente errada. Pouco tempo depois, a tragédia bateu no portão da minha casa de um jeito meio que covarde. O meu sobrinho, um menino que a minha mãe criou como filho, que era como um irmão para mim, ele foi eliminado na porta da minha casa. Sabe o motivo? Um celular. Tiraram a vida de um jovem cheio de planos por causa de um pedaço de plástico e vidro. O impacto disso foi um tiro de misericórdia na saúde da minha mãe. Ela não aguentou a dor de perder um filho neto daquela forma e quase que imediatamente ela foi diagnosticada com Alzheimer. Gente do céu. A partir dali, a minha rotina virou um pesadelo. A minha mãe regrediu, virou uma criança que precisava de atenção 24 horas por dia. Eu estava desempregada, com 2 filhos para sustentar e uma idosa que não me reconhecia mais. Eu não conseguia trabalhar fora porque ninguém me ajudava. Meus 7 irmãos agiam como se eu fosse invisível, ou pior, como se cuidar da nossa mãe fosse uma obrigação exclusiva minha, só porque eu morava com ela. Eles vinham visitar, tomavam café, ficavam, faziam hora e depois eles iam embora, deixando toda a sujeira e o peso emocional nas minhas costas. Enquanto eu cuidava de todo mundo, o meu corpo começou também a gritar. Eu sentia dores abdominais fortíssimas, pontadas que me faziam perder o fôlego. Eu emagreci drasticamente. Eu fiquei o que as pessoas chamam de pele e osso também. Mas eu não tinha tempo para ficar doente, para me ver doente. Eu não tinha com quem deixar minha mãe nem por 10 minutos para ir a uma consulta. Eu priorizava o bem-estar de todos, menos o meu. Eu tomava remédios por conta própria e dizia para mim mesma que era apenas alguma coisinha que não significava nada. E então, deixei para lá. E a situação chegou no limite insuportável. Eu vi que, desculpa, gente, eu vi que se eu não fizesse algo, eu morreria dentro daquela casa e a minha mãe ficaria abandonada. E eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu coloquei meus próprios irmãos na justiça. Eu só queria que eles dividissem o fardo comigo, que pudessem me dar um descanso para que eu fosse cuidar da minha saúde. E o resultado, ocorreu uma guerra familiar. Eles ficaram furiosos com a minha atitude, me chamaram de vagar. Disseram que eu morava de graça e que cuidar da minha mãe era o pagamento pelo meu teto. Gente, ai, é difícil, tá? Porque eu já vi tantas situações assim, né? Eu inclusive, já passei por situações semelhantes. Bem difícil. Então, eu fui agredida pelos meus próprios irmãos e expulsa de casa onde eu vivi a vida inteira. Vocês entendem a dimensão do problema dessa mulher, tá? Porque ela colocou os irmãos na justiça, que era um dever deles de cuidar também, porque a mãe criou eles todos, né? Então eles tinham a obrigação, gente, de cuidar. E o que ela recebeu em troca foi agressão e uma expulsão da casa da própria mãe. E eu saí de lá com os meus 2 filhos, sem emprego e com a minha saúde debilitada. Mas eu tive que tomar uma decisão, foi de recomeçar. Eu fui morar de aluguel e comecei a trabalhar como aprendiz de açougueira em um supermercado. Era um trabalho muito pesado, mas eu precisava sobreviver. Eu estava depressiva, senti uma falta desesperada da minha mãe, mas eu precisava cuidar da minha vida, porque eu tinha filhos para cuidar, então a vida ela não para. O meu filho mais velho, vendo o meu estado magra, triste, ele começou
a me ajudar de um jeito que eu nunca imaginei. Ele falou para mim: mãe, você é jovem, vai viver um pouco, baixa um site de relacionamento para conversar com outras pessoas. Quando ele me falou isso, eu ri. Eu achei uma bobagem, mas ele insistiu tanto que ele acabou criando um perfil para mim. Eu só queria conversar, fugir um pouco daquela realidade de doença e luto. E foi nesse aplicativo que apareceu o Carlos. Ele era o oposto de tudo o que eu estava vivendo. Ele era um japonês bem-sucedido, comerciante, e aparentemente tinha bastante dinheiro, porque ele vivia fazendo viagens, então ele tinha uma vida bem estruturada. E eu era a mulher do açougue, tentando não desmoronar. E a gente começou a conversar, e a conversa se estendeu por alguns meses, e eu vi que ele era aquela luz lá no fim do túnel para que eu fosse ser feliz de verdade. E como eu te falei, Anne, eu não sou uma mulher de ficar floreando, de ficar enrolando, não. Eu era uma mulher ferrada mesmo. Eu trabalhava nesse supermercado e eu era um trabalho braçal muito difícil. Imagina ficar cortando carne praticamente o dia todo para você conseguir pagar o aluguel. E eu ainda tinha que dar de comer para meus filhos, então era um trabalho bem difícil. E, como eu falei, tinha uma vida ferrada, eu era muito simples. As minhas roupas, todas elas eram praticamente doadas. As minhas cunhadas me davam o que elas não queriam, então eu só recebia o resto. Eu não tinha vaidade nenhuma, porque quem cuida de pai e mãe doente por anos esquece até que é mulher que tem vaidade. E foi assim, nesse estado, que eu comecei a conversar com esse homem. E o Carlos era um outro nível. Quando ele me convidava para sair, eu ficava ansiosa, mas não era de paixão, era de vergonha. Eu fui bem clara com ele. Eu não queria que ele pensasse que eu era uma mulher interesseira. E então eu cheguei com ele e falei: olha, Carlos, olha a minha realidade. Eu sou açougueira, eu sou uma pessoa muito simples, eu ganho um salário mínimo. E você frequenta lugares chiques, de outro padrão, e eu não tenho como me incluir na tua vida. Eu não tenho nem roupa para me sair contigo. Então, eu não quero que você compre nada para mim. Eu não quero que você faça nada por mim. Então, é melhor a gente parar por aqui, porque os nossos mundos são completamente diferentes. E eu não queria, né, Anne, também me colocar naquela posição de coitadinha. Eu fui e joguei a real mesmo para ele. Certo. Mas ele era insistente. Ele não desistiu de mim. Então, eu fiz um teste. Eu falei para ele: se você quer mesmo me ver, você vai ter que me ver dentro do meu mundo. Eu não vou atravessar uma cidade toda para te encontrar, não. Então eu convidei ele para ir num churrasco na casa de uma amiga minha. É num lugar simples e eu avisei que o meu filho mais novo, que na época tinha 5 anos, ele ia comigo e iria estar junto. E eu achei que ele fosse me dar uma desculpa e depois sumir. Porque, gente, geralmente homem rico ele foge de mulher com um pacote completo. O que é o pacote completo? Que já tem filhos, né? E como eu levava uma vida simples, não tinha dinheiro, não me arrumava bem, então eu achei que ele não ia aparecer. Mas ele apareceu. E a química foi imediata. A gente conversou a noite inteira e o que mais me chamou a atenção não foi o dinheiro dele, mas o jeito que ele tratava o meu filho. Naquela mesma manhã, ele já queria levar a gente para a praia e eu neguei de primeira, eu achei rápido demais. Mas o meu filho, que ficou logo encantado por ele, ficou querendo ir e acabou que eu fui. E a partir daquele dia, a minha vida virou um filme de cinema que eu nunca imaginei protagonizar. Era tão bom para ser verdade, né, gente? E foram 5 anos assim. O Carlos me proporcionou tudo o que eu nunca tive. Viajamos o Brasil quase todo. Ele gostava de aventura, então ele me levava para voar de paramotor, algo que eu nunca tinha nem visto de perto. E ele era maravilhoso, um companheiro que parecia presente em tudo. Com o tempo, ele me convenceu a mudar para a cidade dele, que era Itapecerica. E ele queria que eu vivesse como uma dondoca, sabe? Sem trabalhar, só curtindo a vida e o dinheiro dele. Mas eu não quis, eu bati o pé e eu disse: olha, não, eu sempre trabalhei, eu quero meu dinheiro, então eu não vou abrir mão disso. E ele acabou me colocando para trabalhar em uma das empresas dele. Então eu tinha meu salário, as minhas coisas, mas era ele que arcava com todas as despesas da casa. Mesmo morando com ele, eu fiz algo que muita gente não entendeu. Eu aluguei uma casinha perto da empresa e eu deixei os meus móveis antigos lá dentro. Era um lugar simples, mas eu mantinha o aluguel sempre em dia. O Carlos achava graça, mas eu sentia que ele
sabe aquela sensação, um aviso lá no fundo. Então, vai que um dia eu preciso, né, estar nesse local, a gente não sabe o dia do amanhã. Então, eu pensava nisso, eu pagava sempre aluguel e deixava lá. E a vida que eu vivia era muito boa, mas eu não esquecia aquele pressentimento que eu sempre tive de, será que isso vai sempre permanecer assim? Será que vai sempre dar certo? Porque eu sempre fui uma pessoa muito humilde, né, Anne? Então, eu não podia simplesmente tirar meus pés do chão. Então, com o tempo, o Carlos percebeu que eu estava definhando. Eu emagreci mais, eu fiquei muito pálida, eu não conseguia mais comer. Então, eu fiquei sem forças. Gente, ela sentiu, olha só, o alerta aqui, tá? Ela começou a sentir os sintomas quando ela cuidava da mãe dela, antes de conhecer o Carlos. Ela não foi no médico, ela começou a tomar, se automedicar. Eu estou interrompendo o relato aqui porque é algo muito sério, tá? Se automedicar, não procurou ajuda logo. Ela passou 5 anos, 5 anos para quem está com sintomas de câncer, é muita coisa, tá? Muita coisa. Então eu emagreci ainda mais, fiquei pálida, sem forças, e ele ficou preocupado. Ele me levou nos melhores médicos, pagou os exames, e foi aí que o nome do meu pesadelo apareceu. Eu estava com câncer no intestino grau 2. Tá vendo só? E o tumor era grande e precisava de cirurgia urgente. O Carlos, de início, foi o homem dos sonhos. Ele me acompanhou em cada consulta, ficou comigo em todos os momentos, porque os exames eram muito dolorosos, e ele dizia que nós éramos uma família e que ele cuidaria do meu filho enquanto eu estivesse no hospital. Então, eu entrei naquela internação achando que eu tinha um marido leal e um Deus por mim. Eu estava certa sobre Deus, mas completamente enganada sobre o homem que estava do meu lado. E foi nesse período de fragilidade que eu comecei a frequentar a igreja dele. E foi lá que eu conheci essa determinada missionária. E essa missionária, ela iria entrar na minha casa para acabar com a minha vida, mas ela iria me enganar. De que forma? Orando por mim, jejuando por mim, mas o que ela estava a mesma hora era estudando como roubar o meu marido. E Anne, se eu achei que o câncer era o fundo do poço, eu não fazia ideia de que o poço ele era mais fundo. Eu precisei, infelizmente, ficar internada por mais tempo por conta da retirada desse tumor. E eu morava em uma cidade diferente, longe de qualquer parente meu, até porque os meus irmãos, eles tinham cortado os laços comigo por conta daquela briga lá, por conta da minha mãe. E eu fiquei sozinha com o Carlos e meu filho. E ele me garantiu, não se preocupa, fica tranquila, cuida da sua saúde, que deixa o resto comigo. No começo, ele ia todos os dias me ver, mas depois de uns 3 dias de internação, ele começou a sumir. E as desculpas eram sempre as mesmas. Eu estou muito ocupado, meu trabalho é muito pesado, eu estou com alguns problemas na empresa, então as coisas ficaram muito nas minhas costas. Então ele parou de me dar tanta atenção como ele me dava. E quando eu ligava, ele não atendia mais as minhas ligações. E eu já estava operada nessa altura do campeonato, estava operada, estava com dreno, sentindo muita dor, e o homem que dizia que me amava não estava mais me dando nenhum oi por mensagem. E foi nesse período que essa tal missionária, a Andréia, veja você, tá? Ela tinha o mesmo nome que o meu. E ela começou a frequentar a minha casa, tá? Eu tô rindo aqui porque ela colocou um riso, tá? Que é muito, imagina, né? A pessoa tem o mesmo nome que o meu. Que desgraça, né, gente? Poxa vida. E ela era aquela famosa crente que usa aqueles coques no meio da cabeça, açaí até no pé, cabelo na cintura, que não mostra um pedacinho da pele. Mas ela tinha um coração podre. Ela ia lá orar pela moribunda, que no caso era eu, e ela deveria me ver dessa forma. Às vezes, ela foi muitas vezes no hospital orar por mim, e ela sempre se dizia solícita, fervorosa e uma mulher de Deus. E o Carlos, que antes nem ligava tanto para a igreja, começou a ficar muito próximo dela, sem pretexto nenhum. Sem pretexto nenhum, gente. E eu tentava me convencer, Anne, de que era apenas coisa da minha cabeça. E eu pensava, ele está muito sobrecarregado, cuidando da empresa e do meu filho sozinho. É normal ele estar cansado. Então eu tentava justificar o injustificável
para não enlouquecer dentro daquele hospital. E no dia dessa, um dia antes, né, que ela tá lembrando aqui, um dia antes da cirurgia dela, o Carlos, ele já fazia 2 dias que ele não aparecia lá. Então, depois da cirurgia, ele sumiu ainda mais. Então, eu fui para o centro cirúrgico e pronto. Eu passei tudo sozinha, apenas eu e Deus. 15 dias depois, eu tive alta e eu voltei para casa. Mas a casa que eu deixei não era a mesma que eu encontrei. O clima era completamente estranho. O Carlos me recebeu com uma frieza que eu não reconhecia mais o homem que estava do meu lado. Ele estava estressado, grosso e começou a implicar com meu filho por qualquer coisa. O meu pequeno Léo, que era apaixonado por ele, começou a sofrer com esses afastamentos. Até a empregada da casa, que antes era gentil, passou a me tratar com desprezo. Eu estava operada, fraca, esperando para começar a quimioterapia e sendo humilhada dentro da casa onde eu deveria ser cuidada. Pois bem, um dia, Anne, eu não aguentei ver meu filho triste e eu fui para a cozinha preparar algo para ele comer. Eu não queria pedir nada para ninguém naquela casa, porque o olhar de todo mundo era de nojo para mim. E quando eu abri o congelador para procurar uma carne, eu gelei. Lá no fundo tinham dois ovos congelados, enrolados com o meu nome e o do Carlos escrito neles. Que absurdo, gente. E eu não entendi nada na hora. Eu fiquei calada, fechei a porta do congelador e eu não toquei naquilo. E eu fui aonde? Lá no Google. Quando eu pesquisei o que significava aquilo, meu sangue ferveu. Era uma obra de macumba. Era uma magia de separação feita para congelar o sentimento e afastar um casal. Ela colocou uma palavra aqui, eu não sei o que significa, obra de Lapalombara. Se vocês souberem, me coloquem nos comentários. Eu não pesquisei sobre isso. E era uma magia para separar o casal. Naquele momento, no meio da minha dor, por conta do câncer, eu entendi que a guerra não era só contra a doença no meu corpo, era contra um demônio que tinha entrado na minha casa com uma Bíblia na mão e um coque na cabeça. Anne, eu comecei as sessões de quimioterapia e eu não desejo nem para o meu pior inimigo o que foi que eu senti. Se a cirurgia foi um corte no meu corpo, a quimio era um veneno que parecia queimar minha alma. Eu ficava acabada, sem forças, e eu não conseguia nem levantar a cabeça. Era como se o meu estado, o meu corpo não fosse mais meu, de tanta dor e tanta reação que eu tive das quimioterapia. E era nesse estado que eu via que o Carlos se transformava ainda mais. Então, quando eu iniciei a quimioterapia, ele se transformou em um completo estranho para mim. E lembra do homem que viajava o Brasil inteiro comigo, que me levava para voar de paramotor, nos melhores restaurantes comigo? Ele morreu. E no lugar dele ficou um sujeito seco que me olhava como se eu fosse um estorvo, uma carga pesada que ele não queria mais carregar. E o hospital exigia um acompanhante para as sessões de quimioterapia. Então, alguém que tinha que assinar os papéis e a pessoa que me levasse para casa depois, porque a quimio era tão forte, era tão agressiva, que eu não conseguia ir embora sozinha. E o Carlos, Anne, ele simplesmente se recusava a ir. Ele dizia que tinha muito trabalho, que não podia parar a vida dele por causa da minha doença. E eu precisei chegar para uma assistente social do hospital para falar a verdade para ela. E eu falei que eu não tinha ninguém, que só era eu e Deus. E foi a assistente social que me ajudou, porque o homem que morava comigo agia como se eu não existisse mais. E enquanto o veneno entrava no meu corpo, ele estava no celular, rindo e vivendo a vida dele. E a tal missionária não saía da minha casa. Ela chegava sempre com aquela cara de santa, com aquela voz mansa, dizendo que vinha orar pela irmã necessitada. E ela se sentava no pé da minha cama, pegava na minha mão e fazia orações fervorosas pedindo a Deus pela minha cura. Mas, Anne, eu não sou burra, sabe? Mesmo doente, meu instinto estava ligado. Eu comecei a perceber que o Carlos mudava completamente quando ela estava por perto. Ele ficava solícito, sorridente, todo atencioso com ela. Era um teatro nojento. Ela, com aquele cabelo até na cintura e uma saia que arrastava no chão, era a pessoa mais sonsa que eu já conheci na minha vida. Ela via que eu estava daquela forma e ela usava a desculpa de levar a palavra de Deus para se esfregar no meu marido dentro da minha própria casa.
Até que veio o episódio do jet ski. O Carlos decidiu que ia viajar para andar de jet ski no final de semana. Eu não consegui ir, né? Porque eu estava um caco, eu tinha acabado de fazer uma sessão de quimioterapia, então eu estava daquele jeito. Então não consegui ir. Tipo, não consegui ir andar com ele de jet ski, tá? Mas eu fui para a viagem. Eu fui porque eu sabia que se eu ficasse em casa, ela estaria lá com ele. E eu fui para ele não ter desculpa de dizer que eu não acompanhava ele mais nada. E lá, Anne, as escamas caíram dos meus olhos de vez. Tipo, o véu se abriu. E o lugar estava cheio de gente. Mas para o Carlos e para a missionária, porque essa missionária foi, tá? Que descarada. Que descarada. Parecia que não tinha ninguém, só existiam os dois. E a troca de olhares era nítida. O jeito que ele falava com ela, a forma como ela o servia, o cuidado excessivo de um com o outro, era tudo descarado. Eu estava sentada num canto, tentando não passar mal, e eu ficava assistindo o meu marido flertar abertamente com aquela mulher que se dizia orar, se dizia ser fervorosa a Deus. E ninguém precisou me contar. Eu vi aquela mulher de Deus se aproveitar da minha doença para roubar o meu lugar. E eu me mantive calada durante toda aquela viagem, porque eu não tinha forças físicas para fazer nenhum escândalo ali. Então, eu precisava manter o equilíbrio pelo meu filho também, que via tudo e não entendia o porquê de o tio Carlos não brincar mais com ele, de não dar mais atenção para ele. Mas dentro de mim, Anne, uma força começou a crescer. Porque a pior coisa, gente, para uma mulher é você se ver sendo enganada. Você pode estar um caco, mas você ressurge das cinzas para você defender o teu amor próprio. Então, depois dessa viagem de jet ski, onde eu vi com meus próprios olhos a safadeza entre os dois, eu voltei para casa com uma certeza. O câncer, ele poderia sim estar comendo meu corpo, mas eu não ia ficar com aquele silêncio todo me machucando, não. Então, eu passei o domingo deitada, passei muito mal, porque o psicológico de uma pessoa fica muito debilitado. Então, se você está com o teu psicológico abalado e com o teu corpo também, você definha. E eu decidi me deitar, de olhar um pouco para mim e cuidar de mim. Então, eu fiquei praticamente o domingo deitada para me recuperar um pouco. Mas quando foi na segunda-feira, eu acordei com uma força que não era minha, de ódio. Era a força de que não tinha mais nada para perder. O Carlos, ele mal olhava na minha cara. Ele agia como se eu fosse um móvel velho e quebrado que ele estava louco para jogar fora. Ele não imaginava que aquela moribunda, que era eu, como eles deveriam me chamar, né, pelas costas, ainda tinha voz. E eu me arrumei, passei uma boa base, uma boa maquiagem para esconder, né, o meu olho, minha cara abatida, e eu fui para a igreja, lá para a igreja deles. Eu não fui pedir oração, não, gente. Eu fui para dar um basta naquela palhaçada. A igreja estava lotada. Era aquele clima de paz, de santidade, todo mundo hipócrita ali, todo mundo orando. Aquilo ali me dava náuseas. No altar, lá estava ela, a missionária Andréia. O mesmo nome que o meu, mas uma alma que não valia o chão que pisava. Ela estava pregando com aquele coque impecável e aquela fala, sabe, bem hipócrita. E ela estava pregando sobre fidelidade e amor a Deus. E o Carlos estava sentado no banco da frente com aquela cara de homem de bem, de provedor e de um homem santo. E eu esperei. Eu esperei ela terminar de falar as abobrinhas dela, que ela tinha que falar, lá da família bendita. E quando o pastor abriu para os testemunhos, eu fui a primeira a levantar minha mão. Né? Eu, a irmã doente, a coitadinha que todo mundo achava que ia morrer a qualquer momento. Então, eles foram lá, me deram o microfone e eu subi naquele púlpito. Eu ainda estava com dreno, por conta da cirurgia. E eu olhei para aquela multidão e depois eu olhei direto nos olhos dela. E eu falei, eu vim aqui dar o meu testemunho. E eu comecei, a igreja toda fez aquele silêncio. Eu vim agradecer a Deus pela minha vida, mas também eu vim denunciar o pecado que está sentado neste altar. E essa mulher que vocês chamam de missionária, que prega a santidade,
é a mesma que entra na minha casa com a desculpa de orar por mim e se deita com meu marido. Ela se aproveitou da minha doença, do meu estado, para roubar o homem que me devia respeito. Anne, o barulho de choque foi geral. O rosto do meu marido ficou roxo. Ele tentou se levantar, mas eu continuei. Senta aí, porque você vai me ouvir. Ela fez um feitiço na minha geladeira, colocou nomes em ovos congelados para nos separar. Essa é a mulher de Deus que vocês ouvem. Então, depois que eu terminei isso, de falar o que eu queria, eu entreguei o microfone e eu saí dali com minha cabeça erguida. Mas eu sabia, né? Eu sabia que o preço seria alto por eu ter feito aquilo. Quando eu cheguei em casa, o cenário era de guerra. O Carlos chegou possuído pelo Satanás. Ele não sentiu vergonha, ele não sentiu ódio. Desculpa, gente, ele não sentiu vergonha, ele sentiu ódio. As minhas malas já estavam jogadas no meio da sala. As minhas roupas estavam rasgadas e estava tudo amontoado de qualquer jeito. Ele gritava que eu era louca, que eu era uma vaga ingrata e que eu tinha acabado com a reputação dele. E ele gritava na minha cara: cai fora da minha casa agora e leva essa doença e leva esse menino e some da minha frente. Ele me expulsou no meio da noite. Eu não tinha para onde ir. Eu estava operada, eu estava fraca, com uma criança de 9 anos, chorando sem entender o que estava acontecendo. Porque até aquele momento, o meu filho conviveu 6 anos e pouquinho com aquele homem. Então, na cabeça dele, ele era o pai. Mas o Carlos, não satisfeito em me tirar o teto, ele quis me tirar o pão. Ele me chamou no canto e disse: você está demitida por justa causa da minha empresa. Eu não vou te pagar um centavo. Vai procurar os seus direitos na justiça se você tiver força, porque de mim você não ganha mais nada. Ele sabia que eu estava afastada pelo INSS. Ele sabia que era ilegal, mas ele não ligava. Ele queria me ver morta de fome. Eu olhei para ele e eu não reconhecia aquele homem. Parecia que havia uma mancha negra no rosto dele, uma coisa sombria na alma, sabe? Ele me demitiu no meio de um tratamento de câncer, sabendo que eu precisava de cada centavo para comprar remédios, para comprar o leite do meu filho, tudo isso. E se não fosse, lembra daquela casinha humilde que eu estava alugando, onde ficou as minhas coisas? Pois é, se não fosse aquela casinha, eu estaria dormindo na calçada com meu filho. Então nós fomos embora com o resto de dignidade que eu ainda tinha e eu fui sobreviver. Anne, eu cheguei naquela casinha humilde com meu filho e as poucas malas que eu consegui salvar. Mas a segurança durou pouco. Eu achei que, estando lá, eu teria um tempo para respirar e me recuperar da cirurgia antes de voltar para buscar trabalho. Mas o Carlos, ele não queria apenas que eu saísse da casa, ele queria que eu deixasse de existir também. Lembra que ele disse que ele me demitiu por justa causa no meio do tratamento? Pois bem, o pouco salário que eu ainda recebia, o ordenado, ele parou de pagar. Ele cortou tudo. Ele me viu em uma cidade estranha, sem família, daquela forma, com uma criança, e não teve um pingo de pena de mim para continuar me pagando. Ele me deixou sem R$ 1 no bolso. E os dias que se seguiram foram um pesadelo que eu não desejo para ninguém, porque a quimioterapia continuava. Eu tinha que ir para o hospital, eu passava horas recebendo aquele veneno que me deixava para morrer, né? Me deixava a hora da morte. E quando eu saía de lá, eu não tinha um prato de comida digno para me comer. E o Carlos, nesse meio tempo, ficou totalmente descontrolado. Ele me procurava para brigar, dizia que estava arrependido, me pedia perdão chorando e no minuto seguinte mandava eu nunca mais olhar na cara dele. Ele ficou meio que doido, sabe? Não sabia o que ele queria. Eu acho que a consciência dele estava pesando, ou talvez a missionária do Satanás estivesse fazendo a cabeça dele contra mim. E ela, a cabeça dele contra mim, né, com mais força. Ela pelo menos recebeu o que ela merecia da igreja. O pastor, que era um homem sério, pelo menos esse, a afastou de todas as funções e proibiu que ela pregasse na congregação dele. Mas o estrago da minha vida já estava feito, porque ela foi para o mundão, mas levou meu marido e a minha paz junto. Chegou um ponto, Anne, em que eu não tive mais alternativa. O dinheiro do último mês de aluguel acabou.
Eu devia luz, eu devia água e não tinha como pagar. Eu olhei para os meus móveis, as minhas coisas, e eu entendi que eu não tinha como continuar. Então, eu chamei o meu filho, que na época tinha 9 anos, e eu tive uma conversa mais difícil da minha vida. E eu disse para ele: meu filho, a gente vai precisar ficar nas ruas por um dia, mas Deus vai ajudar a gente. E eu acabei vendendo tudo, Ana. Eu vendi cama, vendi mesa, vendi o pouco que eu tinha para conseguir pagar o aluguel que eu devia, que estava atrasado, para que eu não queria sair de lá devendo ninguém. E o restinho do dinheiro eu guardei para a gente não morrer de fome imediatamente. E foi assim que eu, uma mulher com câncer, recém-operada e em plena quimioterapia, fui morar na rua com o meu filho. E nós ficamos ao relento por 4 meses, Anne. Gente, 4 meses. A gente dormia debaixo de marquises, se escondendo do frio, e a gente ficou sem eira nem beira naquele frio de São Paulo no inverno. Então a gente vivia como dava. Eu carregava o meu menino para cima e para baixo, levava eles para sessões de quimioterapia comigo. Agora imagine a cena. Eu, sentada naquela poltrona do hospital, recebendo aquele tratamento, e o meu filho sentado no chão do meu lado, me esperando com os olhos cheios de medo, porque eu podia passar mal e, infelizmente, ir embora, né? E quando a sessão terminava, eu saía de lá cambaleando, com enjoo, sentindo que eu ia desmaiar a qualquer momento. E eu não tinha mais nenhuma cama para me descansar depois, por conta da eu não tinha mais nada. E Anne, sabe onde eu descansava? No cimento frio. Num cimento frio. Eu saía de padaria em padaria, de loja em loja, pedindo emprego. E eu implorava e eu falava, por favor, me deixa pelo menos limpar o chão, me deixa fazer qualquer coisa. Mas as pessoas me olhavam. Eu estava toda debilitada, eu estava pele e osso, então ninguém, ninguém queria dar uma oportunidade para alguém que parecia que a qualquer momento pudesse morrer. Então eu me sentia invisível. O Carlos, enquanto isso, estava vivendo a vida dele com a missionária, porque eles ficaram juntos. Ele sabia que ele sabia que eu estava na rua, talvez não soubesse os detalhes, mas ele sabia que eu não tinha dinheiro. Ele sabia que eu estava doente e sabia que ele tinha me tirado tudo. E ele simplesmente seguiu a vida como se eu e meu filho fôssemos um lixo descartável. E eu estava vivendo o pior karma da minha vida, sendo ferida injustamente por quem deveria me proteger. E meu único suporte era um menino de 9 anos que virou meu guardião no meio da rua. E eu passei 4 meses dormindo, né? Nesse cimento frio com meu filho, saindo das quimioterapias e voltando para a rua. Então, foi momentos muito difíceis, porque eu olhava para o meu filho e ele era uma criança que deveria estar brincando, mas ele não, ele estava virando um homenzinho que ficava me vigiando enquanto eu dormia para que as pessoas não levassem o restante das coisas que a gente tinha, sabe? E eu me senti muito mal por de ter que ele passar por aquela determinada situação. Em relação ao Carlos, ele sumiu no mundo com aquela missionária do Satanás. Ele sabia que eu estava debilitada, mas ele não queria saber que se o menino tinha o que comer, se eu tinha o que comer. Então, Anne, eu fui ferida no lugar que deveria ser meu refúgio. E aquela mulher continuou apoiando as barbaridades que ele fazia comigo, né? No caso, o que ele fez. E, Anne, eu sempre fui kardecista. Eu sempre frequentei centro espírita. Mas nesse período com o Carlos, eu tinha me afastado para seguir a religião dele. Então, eu fazia de tudo para tentar agradar, para tentar me aproximar mais dele. Então, eu acabei saindo da minha religião e fui, né, frequentar o que ele achava certo. Mas no meio daquela lama, eu percebi que quem realmente ia me salvar não era pregar, não era aquelas pregações, mas quem praticava o amor sincero. E eu juntei o restante de força que eu tinha nas pernas, peguei o meu filho e eu bati num centro espírita. E era um centro espírita que eu frequentava antes de tudo começar. E eu não precisei dizer muita coisa. Eles olharam para mim, viram uma mulher completamente sofrida, eu já estava careca, pálida, e eles não me julgaram. Eles não me perguntaram por que eu tinha sumido ou por que eu estava naquela situação. Eles apenas me abraçaram. E ali, Anne, eu vi que existe amor de verdade, sim.
Enquanto os meus irmãos de sangue me agrediram e me expulsaram, e meu marido me demitiu com câncer e tudo, aquelas pessoas que nem me conheciam direito fizeram um mutirão para mim. Eles não ficaram só na oração, né, da oração da irmã necessitada. Eles botaram a mão na massa. Em poucos dias, eles conseguiram um valor para pagar 6 meses de aluguel adiantado para mim. Eles me tiraram da rua e me colocaram dentro de um teto novamente. Mas não foi só um teto que eles me deram, não. Como eu tinha vendido tudo que eu tinha para pagar as dívidas, e eu não tinha nem um copo para me beber água, aquelas pessoas do centro começaram a me doar tudo. Uma cama usada, uma mesa, um fogão, roupas para meu filho, pratos, cobertas, tudo. Eu entrei na casinha nova e eu chorei por 3 dias seguidos. Não era um choro de tristeza, era um choro de quem sentia que Deus não tinha me abandonado, mesmo quando todo mundo me virou as costas. E como o aluguel já estava garantido e a casa estava montada, eu consegui focar no que realmente importava, em sobreviver ao câncer. Eu ainda estava no meio do tratamento de quimioterapia e agora eu tinha, graças ao bom pai, um lugar para me descansar. Então eu saía do hospital e eu chegava em casa e eu sabia que eu tinha um conforto. O Léo finalmente conseguiu voltar a ter uma rotina de criança. E eu comecei a sentir que a minha vida estava voltando de volta para o meu corpo. Eu ainda estava muito fraca, muito acabada, mas a minha alma estava sendo lavada. E eu sentia que cada quimioterapia que entrava em mim servia para limpar não o tumor, mas também a sujeira que o Carlos e aquela missionária tinham deixado em mim. E nesse período de 6 meses, eu vivi com o suporte desse mutirão e com um pouco que eu conseguia me virar. E eu não tinha luxo. Eu comia o básico, vestia o que me davam, mas eu tinha paz. E a paz vale mais do que qualquer mansão, do que qualquer dinheiro e luxo. E eu comecei a persistir no meu tratamento e com uma confiança que eu nunca tive antes. Eu sabia que eu ia me curar, não por causa do Carlos, mas apesar dele. E eu olhava no espelho e eu via que eu estava me recuperando. Eu estava sobrevivendo. Eu não ia, aquele câncer não ia me levar embora. E foi nessa fase de reconstrução, quando eu estava começando a me levantar do chão, que o destino resolveu me mostrar que depois da tempestade, o sol, ele vem, a bonança vem. Então, eu não estava procurando ninguém, eu só queria ser mãe e sobreviver, mas o amor decidiu me visitar de um jeito que eu não esperava. Agora é o recomeço dela, tá, gente? É lindo esse recomeço aqui. Então, eu estava naquela casinha que o pessoal conseguiu montar para mim, e eu estava levando a minha vida. Eu ainda estava careca, ainda estava muito magra, e eu não queria saber de homem, Anne. Eu não tinha nem vaidade para encontrar um homem. Como é que eu ia ver? Como é que alguém iria se interessar por mim naquela situação? E para mim, homem era sinônimo de Carlos, alguém que te usa enquanto você está bem e te descarta quando você adoece. Eu, então, só queria cuidar do meu filho, terminar aquele tratamento e, se Deus quisesse, conseguir um bom emprego de novo. Mas a vida, ela tem dessas coisas, né? Então, um dia, através de conhecidos, eu acabei conhecendo o Marcos. E o Marcos era o oposto de tudo o que eu tinha vivido até ali. Quando eu conheci o Marcos, eu fui muito clara com ele. Eu não tinha tempo para joguinhos e nem energia para esconder a minha realidade. E eu disse para ele: olha, eu sou uma mulher, eu estou com câncer, eu estou muito debilitada. Como você vê, eu não tenho cabelo, eu não tenho vaidade, eu não tenho dinheiro e eu moro numa casa porque me doaram. E eu tenho um filho de 9 anos para me criar. E a minha vida é hospital e repouso. Então, se você está procurando diversão, meu querido, bate em outra porta, porque aqui você não vai ter, não. E eu achei que ele ia dar meia volta e sumir, igual o outro fez, né? Mas não, ele me olhou nos olhos e não ligou para o meu estado, não ligou para a minha doença. Ele disse que não estava procurando uma modelo, estava procurando uma mulher de verdade. E ele ficou, Anne. Ele ficou para ver os dias em que ele ficou para ver os dias em que eu não conseguia levantar da cama porque a quimio me derrubava. Ele ficou para segurar o balde quando eu passava mal e para brincar com meu filho quando eu não tinha forças nem para falar. E o contraste era doloroso. Enquanto o Carlos, o homem de Deus, estava lá em Itapecerica, vivendo a vida dele com a missionária e se recusando, né, a me dar o dinheiro que era meu por direito, o Marcos, que nem me conhecia direito,
chegava na minha casa com sacola de supermercado. Ele via o que faltava e ele provia. E eu nem precisava pedir nada para ele. E ele me levava para sessões de quimioterapia e, diferente do outro, ele ficava comigo até terminar. E ele conversava com os médicos, ele me trazia de volta para casa, ele me cuidou como se eu fosse um cristal. E ali eu entendi que o problema nunca foi a minha doença, o problema era o caráter de quem estava do meu lado antes. E nesse período, o meu corpo começou a responder. As sessões, graças ao Pai, chegaram ao fim. E eu me lembro do dia em que o médico olhou os meus exames e ele sorriu. E ele falou: Andréia, o tumor, ele foi retirado e a tua doença está sumindo. Você está em remissão. Anne, eu saí daquele consultório e parecia que eu estava flutuando. Eu tinha vencido o câncer no intestino, eu tinha vencido a rua, eu tinha vencido o abandono. O meu cabelo começou a crescer de novo, mas, gente, aqui é muito feliz esse final. O Marcos começou a ficar mais tempo comigo, ele comemorou comigo cada vitória. Parecia que a vitória era dele também. E a gente começou a fazer planos. E planos assim, coisas simples, morar juntos, ir para um lugar mais tranquilo, longe, né, daquela cidade que me trouxe tanta dor. E eu comecei a me sentir viva de novo. Eu voltei a ter coragem de me olhar no espelho. A Andréia moribunda, que o Carlos deixou para trás, era uma nova mulher. Só que, Anne, quando eu estava vivendo a minha vida lá com o Marcos, eu recebi aquele ditado. Eu vivi aquele ditado. Sabe? O mundo ele não gira, ele capota. Pois eu estava vivendo a minha vida, vivendo o meu milagre e sendo amada, né? Quando as notícias lá de Itapecerica começaram a chegar para mim. O Carlos e a missionária, eles continuavam juntos, eles estavam casados, mas a plantação deles estava começando a dar frutos amargos. E, para minha surpresa, o homem que me expulsou daquela casa, ainda com o dreno da barriga, resolveu que era a hora de tentar me encontrar de novo. Eu estava vivendo a minha vida e foi quando ele me encontrou. E desculpa, gente, mas ele me encontrou. E eu fiquei sabendo que eles estavam juntos, estavam casados oficialmente, e ele foi atrás de mim. Nessa época, ele já pregava junto com ela em uma determinada religião, e eu fiquei sabendo por terceiros que a vida dele, mesmo estando pregando, mesmo com a tal missionária, virou um inferno de desconfianças e brigas. Afinal, né, quem trai com você, vai trair você. Então, o clima naquela casa dos dois, que um dia foi minha, agora era um puro pesadelo. E então, eles viviam uma vida carregada de coisas ruins, que foi eles mesmos que tinham levado lá para dentro. Então, eu segui o meu caminho e eu não decidi querer saber mais deles. Eu deletei as redes sociais antigas, mudei de número e eu me blindei contra eles. Então, quando eu recebi essas notícias, eu não quis procurar, eu não quis mais saber de nada. E há uns 2 anos atrás, eu estava tranquila no meu Instagram novo. Eu postei uma foto com o Marcos e meu filho, quando apareceu uma notificação que fez meu coração meio que acelerar. Era uma mensagem no privado. E quando eu abri, era quem? O Carlos, o homem que tinha me jogado na rua. E a mensagem era um textão. Ele me pediu perdão, disse que não tinha paz, que a consciência dele não deixava ele dormir e que ele se arrependia amargamente de tudo que ele tinha feito comigo e com o Léo. Ele admitiu que ele foi um fraco, que se deixou levar e que não reconhecia o homem que ele se tornou naquele período. E ele falou que a vida dele era cinza e que ele precisava do meu perdão para seguir em frente. Naquele momento eu olhei para aquela foto do Marcos e do meu filho que estava ali na minha sala e eu senti um alívio que eu não sei explicar para vocês. Não era alegria pelo sofrimento dele, era a confirmação do meu livramento. E eu respondi com poucas palavras, e eu disse que eu perdoava sim, não porque ele merecia, mas porque eu não queria carregar aquele lixo dentro de mim. E o perdão foi a minha cura final. Eu disse que eu não desejava mal para ele e nem para a missionária, mas que cada um colhe o que planta. E a plantação dele foi de traição, abandono e feitiço. E a colheita
não podia ser diferente, né? Não podia, você não planta batata para colher melão. Não, você vai plantar o que você colheu. Então, depois disso, eu bloqueei ele e logo em seguida a minha vida foi outra, né? E eu não queria nem a amizade dele, eu não queria saber de detalhes da vida dele, muito menos ver a cara dele de novo. Então, o perdão, ele liberta um prisioneiro. E eu entendi que a prisioneira ali era eu. Enquanto eu ainda guardava mágoas por ele, por ela, eu ia continuar me fazendo mal. Então, depois que eu falei com ele, bloqueei, não quis mais saber, eu ri. Eu ri de nervoso e de gratidão. Imagina se eu ainda estivesse lá sendo humilhada por um homem que não tem paz. Deus me livre. Deus me livrou daquela mansão no meio de um furacão para que eu pudesse ter sossego na minha vida. E eu já olho para trás e eu vejo que o câncer foi a pior dor física, mas o abandono foi o que me fez renascer. E se o Carlos não tivesse sido tão cruel, talvez eu ainda estivesse lá sendo a moribunda dele, servindo a um homem que não valia a carne que comia. E o mal que ele me fez foi um empurrão que eu precisava para encontrar a Andréia, que não aceita menos do que merece. Então, depois daquele contato com o Carlos, eu senti que a última corrente que me prendia tinha arrebentado e eu fui liberta. Então, eu perdoei, bloqueei, e o perdão, para mim, ele é uma decisão mesmo. Então, Anne, hoje eu olho pela janela, eu moro num sítio, aqui no interior de São Paulo, eu tenho uma represa perto da minha casa, eu respiro ar puro, eu de vez em quando tenho que voltar no hospital para fazer alguns exames para saber se a doença realmente ainda continua em remissão, mas eu não vivo mais o peso de uma traição. Já fazem mais de 5 anos que eu sou casada com o Marcos. Ele é o homem que me provou que o amor não se prega em altar com gritaria. Se vive em silêncio e em um silêncio que traz paz. Então, ele respeitou a minha dor e ele nunca fugiu quando a doença bateu à minha porta. Então, o meu filho, ele é o meu tesouro. E a prova de que eu fiz a escolha certa e não desisti. O Léo, aquele menino que dormiu comigo no relento e me viu careca, hoje é um homem de 18 anos, ele é lindo e cheio de saúde. O meu mais velho, ele está com 28. Ver os dois bem, com a cabeça no lugar, é meu maior troféu. E eu venci o câncer. E essa é a minha maior vitória. O médico me deu alta, o meu corpo está limpo e a minha alma está em paz. Eu não tenho mais aquelas dores que eu sentia antes. Eu sou uma outra pessoa hoje. Às vezes, eu e o Marco sentamos para tomar um café e eu dou risada. Eu dou risada do livramento que eu tive. Porque no ano de 2010 eu achei que o mundo tinha acabado para mim. Eu achei que sem o Carlos e sem aquela casa de luxo, eu não seria mais ninguém. Que tolice a nossa pensar assim, né? Deus precisou me deixar sem nada para me mostrar que eu era mais forte do que qualquer mansão. Hoje eu sei que eu teria morrido se eu tivesse ficado lá sendo humilhada por um homem seco e uma missionária sonsa. Então a rua, ela é muito dura. A quimioterapia, ela é um inferno, mas nada é pior do que viver uma mentira. E com relação aos dois, eu sei que eles continuam juntos e casados. Tem gente que me pergunta, Andréia, como Deus permitiu que eles ficassem juntos? E eu respondo, quem disse que ficar junto é um prêmio? Eles que carregam o peso da própria plantação. Eu não procuro saber, não me interessa de verdade. Eu estou muito bem aqui no meu sítio, cuidando das minhas coisas e vivendo o meu milagre. O Carlos me pediu perdão porque ele não tinha paz, e eu perdoei porque agora eu tenho paz de sobra. E a conta deles é com Deus, e a minha dívida com o passado está quitada. E eu conto a minha história hoje com testemunho de sobrevivência para quem acha que não tem saída. Eu fui agredida pelos meus irmãos, expulsa de casa, perdi pai, perdi mãe e sobrinho, eu tive câncer, fui traída e morei na rua com meu filho. E se eu estou aqui hoje curada e feliz é porque existe um Deus que não dorme, mesmo quando a gente acha que ele nos esqueceu. Então não aceite migalhas, não aceite ser mal amada e não deixe ninguém usar a Bíblia para te manter em cativeiro. Então, obrigada, Anne, por ser uma mulher iluminada e por dar voz para quem o mundo tentou calar. E eu sigo aqui firme, curada e, acima de tudo, livre. Tá? Gente, vocês vão me perguntar, eu perguntei dela, eu vou responder antes que eu esqueça. Do outro filho, tá? O outro filho foi morar com o pai.
E o único que ficou com ela foi o Léo, que era o menor, e foi com ele que ela passou tudo isso aí. O outro filho não. Ele ficou bem, estava morando com o pai, tinha ajuda do pai, mas os dois tinham muitos atritos, então ele não quis ajudar a Andrea também, tá? Só para que fique bem clara essa informação aqui para vocês. E eu vou dizer algumas palavras aqui, tá? A história da Andrea termina, ainda bem, com um sítio e um novo amor. Mas a lição que fica é para quem ainda está no meio desse tiroteio. Não se engane, gente, com palavras bonitas, com religião, com a pessoa que está fazendo uma pregação bonita. Caráter não se mede pelo tempo que a pessoa passa dentro da igreja, mas pelo que ela faz quando ninguém está olhando. O Carlos e a missionária acharam que estavam enterrando uma mulher doente, mas eles estavam antecipando o livramento dela. Então, se você está passando por uma doença, ou por uma crise, ou se sente abandonada, por quem um dia jurou te amar, não espere a misericórdia de quem não tem caráter. A Andrea, ela precisou morar na rua para ela entender que a força dela não dependia de um marido traidor ou de irmãos covardes. Às vezes, Deus permite que você perca tudo que você finalmente, para que você finalmente se encontre. O câncer ele foi curado pelos médicos, mas a alma dela só foi curada quando ela parou de aceitar as migalhas de um homem que nunca a mereceu. Então, se valorize enquanto há tempo, porque o caos ele vai sempre existir. E o seu maior testemunho é o de amanhã, quando você está liberta de tudo isso. Então, essa história da Andrea, ela é um soco no estômago, um prato cheio aqui para alertas do canal, porque ela não fala apenas de uma traição, ela fala de perversidade disfarçada de santidade. E aqui eu vou deixar com vocês uma análise bem visceral para que a gente entenda o que aconteceu de verdade na história dela, com uma outra ótica. A Andrea, ela já entrou no relacionamento com o Carlos quebrada, né? Ela vinha de uma sequência de mortes na família, cuidava de uma mãe com Alzheimer sozinha e foi expulsa pelos irmãos. Então, o padrão. Ela foi praticamente uma presa porque ela estava vulnerável. E eu já falei isso para vocês, eu sempre bato nessa tecla aqui. Quando você está vulnerável, você cai em armadilhas que quando você está bem, você não cairia. Então, mulheres em estado de exaustão extrema são, eu coloquei aqui até um burnout aqui do cuidador, porque o burnout é quando você entra no excesso de trabalho, uma carga altíssima de trabalho, você fica tão fadigada. Então, quando você entra mesmo num estado de burnout, tá? Que no caso é um cuidador, né? Ela era cuidadora do pai que faleceu e da mãe depois. Então, imagina, ela ainda tinha que cuidar dos filhos. Então, essas pessoas são alvos fáceis para homens que se apresentam como salvadores. O Carlos ele não foi um herói, ele foi um oportunista que comprou a gratidão dela com viagens e luxo para depois cobrar um preço desumano. O narcisismo e o descarte brutal. O comportamento do Carlos é o retrato clássico do descarte narcisista. A doença como estorvo. Para ele, a Andrea era um acessório de status. Quando ela adoeceu e ficou feia, né, careca, magra e pálida, ela perdeu a utilidade. A demissão ilegal. Demitir a esposa funcionária por justa causa, no meio de um tratamento de câncer, é uma tentativa de aniquilação total. Ele não queria apenas se separar, ele queria que ela deixasse de existir financeiramente e fisicamente. Nessa parte aqui eu perguntei dela, tá, mulher, mas tu não foi atrás dos teus direitos, o que que tu fez? Ela, Anne, tá até hoje na justiça. Tá até hoje. Meu marido até, não, deixa para lá que a gente não precisa do dinheiro desse cara não, mas eu vou até o final. Eu perdoei, mas direitos são direitos. Então, tá até hoje na justiça para que ela receba o que é dela de direito, tá? Porque não foi justo o que ele fez. Foi uma ilegalidade, né? Ponto número 3, a missionária, que é um lobo em pele de cordeiro. E essa é a personagem que mais vai gerar a nossa revolta, que não gerou no caso. Porque ela usou a unção e a oração para ter acesso à intimidade do casal. Enquanto a Andrea estava no hospital, ela estava na cozinha fazendo um feitiço e se insinuando para o marido da outra. E a perversão. Não há nada mais cruel do que usar o nome de Deus para validar uma traição contra uma mulher moribunda. O público e nós aqui sentimos um ódio instintivo por essa falsa santidade. Ponto número 4, o contraste religioso. Igreja versus centro espírita.
O ponto muito forte para essa análise aqui é na igreja. Ela encontrou o adultério e o julgamento, né? Que foi a retaliação do Carlos e a omissão de algumas pessoas que estavam lá. E no centro espírita ela encontrou o amor real, o amor caridoso, porque eles não olharam para como ela estava, se ela tinha alguma coisa para oferecer, não. Eles agiram, pagaram aluguel, fizeram um mutirão de imóveis, pagaram alimento para ela e cuidaram dela, tá? Então, a lição que deixa aqui é claro, a religião sem caridade, ela é apenas um barulho. O público, e as pessoas que não conseguem enxergar isso, elas estão sem caridade. Então, nós precisamos estender a mão para as pessoas sem apontar o dedo, sem olhar quem ajudar, porque a gente sente a vontade de ajudar, porque a gente sente a caridade verdadeira, tá? Não apenas por status. E o 5, arrependimento do Carlos. A mensagem dele lá no Instagram não foi por amor, foi por falta de paz. Gente, uma das piores coisas que um ser humano ele pode sentir é o peso na consciência, tá? Isso daí, gente, destrói qualquer pessoa. Então, ele colheu o que plantou, um casamento baseado em mentiras com uma mulher que ele sabe que não tem caráter, pois ela traiu o próprio marido com ele, tá? E eu esqueci de falar isso para vocês, gente. Mas essa abençoada, ela era casada. Então, ela traiu o próprio marido também. É um fato que eu esqueci de colocar, tá? De fazer melhor ali com ela, né? A destrinchar melhor com ela. Essa abençoada era casada também. Então, a conta chegou de forma de consciência pesada. Então, eu vou deixar com vocês aqui um alerta que é bem necessário para esse tipo de relato. Então, a história da Andréa não é apenas um drama, é um aviso sobre os perigos da confiança cegamente, os perigos de confiar, desculpa, cegamente e de se anular por pessoas que não têm caráter. Cuidado com quem usa a Bíblia para ganhar acesso à sua casa. O caráter de uma pessoa não é medido pelo tamanho da saia ou pela altura que ela grita no altar, mas pelo que ela faz quando você está vulnerável. O perigo. A missionária usou a unção para camuflar a inveja e a falta de escrúpulos. E a lição que eu deixei aqui com vocês é: se alguém entra na sua casa para orar e começa a prestar mais atenção no seu marido e nas suas coisas do que na sua dor, coloque essa pessoa para fora imediatamente. Tá? O Carlos, ele foi um herói que virou vilão. Ele colocou a Andréa para trabalhar na empresa dele, mas a demitiu por justa causa no meio de uma doença. Então, quando você depende financeiramente de um homem para tudo, teto, pão e emprego, você não é esposa, você é uma refém. Então, tenha sempre um plano A, um plano B. Como ela tinha uma casinha alugada, porque ela teve aquele instinto, teve aquele pressentimento. E se eu precisar dessa casinha depois, tá? Então, ela manteve isso até o final mesmo. Ele, não precisa você fazer isso. Mas ela foi lá e fez. Então, foi isso que impediu que ela morresse de fome na primeira noite, morresse de frio, né? E a armadilha da mulher cuidadora. A Andréa cuidou do pai, da mãe e do sobrinho, negligenciando a própria dor que ela estava sentindo. E o alerta que eu deixo com vocês aqui também é: quem cuida de todo mundo e esquece de si acaba virando um fardo para quem não tem empatia. Então, se você não se priorizar, ninguém vai. O seu corpo avisa quando algo está errado. Então, não ignore dores físicas achando que é apenas uma luta espiritual. Vá no médico, sentir qualquer coisa, vá ao médico. Muitas mulheres acham que a oração de terceiros vai mudar o caráter de um marido, mas não vai. Deus, gente, ele nos deu um livre-arbítrio. E se um homem quer trair e abandonar a sua esposa doente, ele vai fazer isso, independente de quanta oração ele faça. Então, está no caráter. Então, pare de pedir para Deus para que ele mude quem não quer mudar. Às vezes, a resposta de Deus é a porta da rua para que você pare de se sentir como um lixo. Então, vou dar um alerta agora sobre a lei do retorno. O Carlos ele pediu perdão anos depois porque ele não tinha paz, né? E quem constrói a felicidade em cima de uma cama de hospital e de uma criança abandonada não dorme tranquilo. Então não gaste energia se vingando. A própria consciência de quem faz o mal se encarrega de cobrar o preço. Foque na sua cura, porque o sucesso é a melhor vingança. Tá? Então, gente, eu espero do fundo do meu coração que o relato da Andréa tenha tocado você, tenha te ajudado a enxergar as coisas com mais clareza, tá bom? Então, eu
Eu vou esperar agora a resposta de vocês nos comentários. Lembra do da pergunta que eu fiz no começo do relato, de o peso da traição é maior em quem? Deixa eu colocar aqui para vocês novamente. Será que é do homem ou será que é da mulher, da missionária? Então, vamos lá, vou fazer a pergunta novamente e vocês me respondam aí no comentário. A culpa, ela é igual? Quem é pior nessa história? O marido que abandonou a esposa doente ou a missionária que usou a fé para destruir um lar? Coloque aí nos comentários, eu quero saber a resposta de vocês. Então, é isso. Eu aguardo vocês agora nos comentários. Se você tem algum relato, alguma história de vida para compartilhar aqui no canal e vai agregar as pessoas, vai alertar outras pessoas, me envia, manda um WhatsApp ou manda um e-mail, que eu estarei com toda a disposição para te ajudar, para te atender, ok? Então, meninas, muito obrigada. Meninos, muito obrigada pelo amor de vocês e pelo carinho e por tudo que vocês têm agregado aqui a Fim de Casamento. Vocês são maravilhosos. Se você me assistiu até aqui e não deixou o like, aproveita, este é o momento, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vejo vocês agora nos comentários. Por favor, respondam a minha pergunta e também nos próximos relatos. Um grande abraço e um grande beijo.